Meu nome é Cláudio Machado, sou analista do Sebrae Bahia há 25 anos, atuo na região de Jequié e região sudoeste, nos segmentos de comércio e varejista. Também atuamos no atendimento às demandas de empreendedores que nos buscam para colocar o seu próprio negócio. Essa é a nossa área de atuação. Jequié é uma cidade no sudeste da Bahia. Ela faz parte do entorno econômico da conhecida região sudoeste da Bahia, que tem como Vitória da Conquista a nossa cidade polo. Mas durante muitos anos Jequié ficou entre as 5 maiores cidades do estado. Devido a alguns percalços, a cidade perdeu algumas colocações em termos de desenvolvimento econômico e hoje está entre as 15 maiores cidades do estado da Bahia. Ela fica numa localização extremamente estratégica, né, numa bifurcação da no entroncamento da BR-116 com também a BR-101, próxima aqui. Entre Vitória da Conquista, distante de Vitória da Conquista, 152 quilômetros, de Salvador, 352 quilômetros. É uma cidade que tem a predominância do comércio varejista, o setor de serviços, e também agora a questão da educação universitária, né, com a ampliação do polo das universidades privadas, das universidades públicas também. Mas a expectativa do empresariado de Jequié, hoje, com certeza, está girando em torno da implantação, da passagem, na verdade, da FIOG, né, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Inclusive, em 2012, essa busca pela oportunidade de não deixar o trem passar, como eles falam aqui em Jequié, porque o trem pode passar e ir para o Porto Sul, que está sendo construído em Ilhéus. Mas há uma expectativa muito grande da instalação de um terminal intermodal ou um terminal rodoferroviário aqui na região do município de Jequié, onde vai passar o trem. Olha, o município de Jequié, ele tem uma matriz econômica bastante diversificada. Nós estamos numa área de transição. Nós estamos entre a Mata Atlântica e a Caatinga, aqui do semiárido baiano. É algo assim muito peculiar da região, né? Ao lado do sul da região, ao lado de Vitória da Conquista, nós temos o semiárido e descendo para Ipiaú, Tabuna e Ilhéus, nós temos a região da Mata Atlântica. Por essa diversidade climatológica, durante muitos anos, a predominância aqui foi a lavoura cacaueira, nos anos de 70, no início dos anos de 80, que gerou muita riqueza. A cidade, ela nasceu, na verdade, às margens do Rio das Contas, que nasce lá na Chapada Diamantina e deságua no oceano, na região de Ubaitaba, passando também por Itacaré. Então, a potencialidade do rio foi o grande alavancador do desenvolvimento da cidade, segundo os historiadores antigos, onde prevaleceu aqui o comércio varejista, na década de 20, na década de 30. Porém, Jequié teve uma questão que, em 1914, houve uma enchente, praticamente inundou toda a cidade. E a cidade passou a ter um novo foco, porque ela se deslocou para uma região mais alta do nosso município. E começou a se notabilizar pelo comércio varejista mesmo, né? O comércio varejista na década de 70, o cacau também, a mamona, mas algumas atividades dessas tiveram problemas, impactaram diretamente na nossa economia, como a questão do cacau, em função da vassoura de bruxa. E a mamona também, que tínhamos um grande depósito aqui, também as pessoas não foram continuando a colheita da mamona. E aí o que prevaleceu foi o comércio varejista. Porém, no final da década de 70, início da década de 80, Jequié criou um polo de confecção. Jequié teve grandes indústrias de confecções, entendeu? Inclusive, exportavam seus produtos e fez com que gerasse muito emprego e muita renda. Chegamos a ter mais de 3 mil empregos
diretos e mais 1.000 empregos indiretos em função dessas indústrias que criaram um polo de confecção em Jequié. Com o advento da globalização, essas empresas elas foram sentindo, né, a questão do mercado chinês, do mercado asiático, com roupas, e algumas empresas dessas não foram adiante. Também se referendo a essa questão do fechamento dessas empresas, a questão familiar, porque a maioria dessas empresas eram empresas familiares, entendeu? E elas não fizeram aquele caminho da profissionalização. Mas, em um determinado tempo, elas cumpriram um papel muito importante na economia de Jequié. E aí realmente permaneceu o comércio, devido à sua localização estratégica. Nós podemos dizer que estamos aqui de carro a 4 horas de Salvador, a 1h30 de Vitória da Conquista, e a 2 horas de Ilhéus. E se você entrar em Jequié, seguindo o percurso da FIOL, você vai por dentro aqui, e você chega na Chapada Diamantina em 3 horas. Perceba que nós estamos, ao mesmo tempo, em vários locais. Essa localização é extremamente estratégica, né? Você consegue ir à Chapada, que fica praticamente no centro do estado da Bahia. Você consegue ir ao sul, Ilhéus, e lá você pode se deslocar a Teixeira de Freitas. Você consegue ir ao litoral para Salvador, e também a Ilhéus, também, que é o litoral. Então, essa localização geográfica entrou no traçado da FIOL, né, que aqui ela cruza uma das maiores BR do nosso país, que é a rodovia Santos Dumont, a BR-116. E essa é a expectativa, que se instale aqui o terminal rodoferroviário e que se faça a cabotagem da mercadoria para o trem, ou da mercadoria do caminhão para o trem, ou do trem para as carretas, encurtando o custo de frete. Mas o Sebrae fez um estudo em 2012, Marta, de viabilidade econômica. Na verdade, foi um estudo bem simples. Eu estou com ele aqui em mãos, e nesse estudo demonstrava as possibilidades de desenvolvimento do trabalho, né, para que se pudesse ser um centro atrativo, que Jequié se tornasse um centro atrativo, para que empresas de grande porte pudessem se instalar aqui em um terminal. Porque a gente não pode dizer, nós queremos um terminal. E o que é que o município tem a oferecer para essas empresas? Então, deu que, do ponto de vista econômico, considerando os territórios do Médio Rio das Contas, Vale do Jiquiriçá, a localização de Jequié é extraordinária. Nós teríamos uma grande potencialidade de ter um terminal rodoferroviário aqui, que seria o trem, ele passa ao entorno de Jequié. Como disse palavra do então ministro do Transporte, que eu tive a oportunidade, doutor César Borges, na semana passada, de participar, ele falou que Jequié se viria como a ideia era fazer de Jequié uma pera, onde teríamos a ferrovia justamente circulando no entorno de Jequié e atravessando a BR-116. Isso, se você considerar que os caminhões estão vindo do sul do Brasil para o Nordeste, eles poderiam cabotar sua mercadoria para o trem, que iria chegar com menor custo para o porto de Porto Sul, e levar essa mercadoria de navio ao Nordeste, entendeu? Ou fazermos processo inverso também. Então, essa é a grande expectativa, né? Do comerciante, para que venham grandes empresas, e que, enquanto o Sebrae, ele torce por isso, porque a gente vê na metodologia do encadeamento produtivo uma oportunidade de nós desenvolvermos e fortalecermos os pequenos negócios. Porque o que seria o encadeamento produtivo, né? Seria capacitar esses fornecedores, essas micro e pequenas empresas, para serem fornecedores. Nós teríamos aqui um grande fluxo de caminhões, carretas, e nós teríamos aí, no entorno da cidade, empresas de pequeno porte prestando diversos tipos de serviços a essas
a essas grandes empresas no terminal modal. Na verdade, essa é a expectativa. Não existe no projeto inicial, segundo o próprio o então ministro na época, não existe a previsão de um terminal rodoferroviário em Jequié. Mas existe a potencialidade de se fazer um terminal rodoferroviário em Jequié. E para isso, o município vai fazer, no dia 23 de agosto próximo, um grande fórum regional, onde o maior objetivo desse fórum é trazer grandes especialistas do setor, inclusive o então ministro na época, doutor, e ex-governador do estado da Bahia, César Borges, para ele explanar quais as reais potencialidades de implantarmos e como o município deve se estruturar para se tornar atrativo, para que nós tenhamos aqui o tão sonhado terminal rodoferroviário, que vai gerar emprego, vai gerar renda e, com certeza, vai beneficiar também os pequenos negócios. Porque quando a gente fala em terminal rodoferroviário, as pessoas perguntam, mas o que é que uma micro e pequena empresa vai embarcar nesse trem? Não. Ela vai fazer parte do encadeamento produtivo. A gente tem uma experiência assim com a Vanádio, lá em Maracás, que está... A Vanádio é uma grande mineradora em Maracás e ela está na linha do trem. Porque qual é a lógica do trem? Ele está vindo de Caetité, passa pela Bami, né? A Bami, ela privatizou esse trecho entre Barreiras e o Sul, da ferrovia, por 2,5 bilhões de dólares. E, com certeza, ela, além do minério que ela produz, a Bahia Mineradora, que é hoje detentora desse trecho ferroviário, ela também vai querer viabilizar, concorda? Ela vai querer também agregar valor. Aí, se ela quer viabilizar um investimento de 2,5 bilhões de dólares, acredito que ela pode ser ela pode ser extremamente estratégica nisso aí. No PPP, né? Parceria público-privada, entrando com alguns investimentos, o Estado, a União entrando também e fazendo se tornar realidade esse terminal, né? E aí a gente pode, diria assim, nós podemos sonhar, né? Não só com o desenvolvimento do comércio local, como também nós podemos sonhar com o desenvolvimento desses pequenos negócios, né? Fortalecendo e que sabe fazer, né? Ele falou uma palavra interessante, ministro, que eu anotei aqui. As pequenas empresas estariam em forma de satélite no entorno do terminal rodoferroviário, fornecendo produtos e serviços às grandes, né? É o que eu acabei de falar. Seria o encadeamento produtivo, né? É um investimento da Bami de 2,5 bilhões de dólares, né? E essa é a grande expectativa do município. Não ver o trem passar. Mas não tenho dúvida nenhuma que nós temos tudo para ter um novo horizonte de desenvolvimento, né? Só de se considerarmos que nossa região é uma região extremamente rica em água aqui. E há projetos de confinamentos previstos. Nós já temos projeto de irrigação aqui, pequeno porte nós temos, mas há uma previsão de ter um grande projeto às margens da barragem de Pedras, que são 85 quilômetros de água represada, e tudo isso iria converger para quê? Se fosse para confinamento de animais, para utilizar os grãos que viriam do oeste brasileiro, né? Que viriam lá do centro-oeste, de Barreiras, e que passando aqui para ser exportado, deixaria alguma quantidade aqui também. Esse estudo, que nós denominamos de estudo de viabilidade econômica para o terminal rodoferroviário, é um material que a gente não é muito aprofundado, mas serve como balizamento para algumas coisas. Ele não foi visto, ele foi visto, do ponto de vista de negócio. Se analisou o terminal rodoferroviário, o terminal, o galpão, a viabilidade da minha empresa, eu sou representante da Gerdau, eu vim colocar um armazém geral aqui, é vantajoso para mim ou não? Ele foi visto desse ponto.
entendeu? Analisou essas transversais aí, né? E demonstrou a questão de possibilidade de emprego, enfim, transitada pelo terminal rodoferroviário. Foi um conselho local, chamava Conselho Comunitário de Jiquié. Era um conselho que agregava todas as instituições representativas de Jiquié. Associação comercial, Rotary, maçonaria, Lions Club, tudo. Eles tiveram interesse de pediram. Na verdade, eles não tinham, porque se criou muita expectativa entre a FAPESP fazer um estudo desse. Aí eu fiz a sugestão, se vocês quiserem, tem uma empresa aqui, particular de consultoria, eles podem fazer o estudo. Aí eles disseram, não, tudo bem, a gente faz. Aí a gente aceita. Aí eles fizeram, entendeu? Esse estudo aí. Na época, teve uma polêmica muito grande aqui em torno desse trabalho, porque foi um trabalho que, na verdade, era só provocação, né? E aí o pessoal ficou, sabe aquela coisa da megalomania? Não, a gente vai querer vamos fazer um estudo mais abrangente, vamos pedir o Instituto de Pesquisa, FAPESP, na Bahia para fazer resultado. FAPESP nunca fez nada, e pouco ou muito, a única coisa que se tem é isso aqui. De concreto. Agora, tem estudos da Valec, entendeu como é que é? Não sei como você... Mas isso foi feito mais visando, como eu falei, do ponto de vista de viabilidade econômica do modal daqui. E hoje, o grande protagonizador, quem está puxando a discussão no entorno da implantação do terminal rodoferroviário é a Associação Comercial e Industrial de Jiquié. Esse que é o grande desafio. Fazer uma concertação política e institucional para que cada um possa contribuir com a sua potencialidade para que a gente consiga consolidar esse terminal aqui. Nós temos aqui o Instituto Federal, né, o IFBA, que ele é muito voltado para essa questão de mecatrônica, robótica, inclusive premiado internacionalmente. Trouxe agora o curso de engenharia mecânica, né? Trouxe o curso de engenharia mecânica. Eu tenho acesso ao, não sei se lá é diretor, reitor, Luciano Pestana, e ele faz parte desse grupo que vai discutir nesse fórum dia 23, entendeu? Em relação à universidade, nós temos aqui uma característica mais para a área de saúde. Nós temos curso de medicina, na verdade está vindo outro agora, 2, na Universidade da UESB, curso de medicina, um curso de enfermagem, que é referência no Brasil, na área de enfermagem, e cursos de engenharia também, recém-instalados aqui na universidade privada, na UniFTC, né? Curso de engenharia civil, curso de engenharia mecânica, na Pitágoras também, que é um grupo de São Paulo. Então, a gente espera colocá-los todos na mesa. Inclusive, no encontro informal que nós tivemos na sexta-feira, já existiam alguns representantes dessas universidades ouvindo, né? Na verdade, foi uma prévia do fórum. A gente foi, na verdade, passar para o ex-ministro o que seria a abordagem do fórum, né? O que seria essa abordagem do fórum. Quanto à questão política, do sentido política desenvolvimentista, o governo, depois que privatizou, eu tenho observado assim, a Bahia Mineradora está com a postura de empresa de iniciativa privada, né? Ela já se instalou em Jiquié, ela já botou uma sede muito bem instalada, e não diferente de outras que eu já tive a oportunidade de acompanhar, ela vai fazer um trabalho extremamente profissional, né? Então a gente acredita que essa concertação política está favorável a nível local. Não tenho conhecimento para opinar sobre essa concertação política desenvolvimentista a nível federal e estadual. Nós estamos num ano de eleição, a gente não sabe o que nos espera, né? Para ver como é que vai ficar o andamento aí. Mas esperamos que não seja como a privatização da BR, da rodovia Rio-Bahia, né?
que, segundo o ex-ministro, ele esperava que, anos depois dele sair do ministério e ter sido governador da Bahia por 2 vezes, ele esperava que pelo menos a parte da Via Bahia tivesse concluída aqui próximo, né? Que foi a duplicação da BR. Mas, infelizmente, ainda está a muitos quilômetros de Jequié. Não chegou nem na metade da estrada de Jequié a Salvador. Porque essa BR, ela passa justamente em frente à área que seria o terminal modal. Eu não sei se você consegue visualizar. O que acontece é que o terminal modal, a localização daqui é fantástica. Caso venha se instalar o terminal modal onde foi mapeado pela Valec, ele fica a 800 metros da BR-116. Nossa, fantástico. Da Rio Bahia, que segundo o estudo que nós fizemos de tráfego, estudo antigo, né? Ela passa aqui um tráfego de mais de anual de 1.438.000 caminhões. E mensal aqui, 119.910 caminhões, certo? A potencialização da ferrovia, através desse consórcio, né, ao mesmo tempo que ela iria, talvez, diminuir, não é o fluxo, ela iria encurtar o caminho do caminhão, entendeu? Porque o caminhão que vai para o Nordeste, ele não teria que ir ao Nordeste. Ele chegaria até Jequié. Se ele tivesse que ir para o centro-oeste do Brasil, ele vindo do Nordeste, olha que legal. Quantas coisas vêm do Nordeste para o centro-oeste e para o norte? Qual é o trecho que esse caminhão faz? Ele desce, chega aqui em determinado ponto aqui da Bahia, ele vem, passa para o Ceará, desce, Recife. Quando ele chega na Bahia, numa região chamada Paraguaçu, ele dobra à esquerda e pega a BA-242. Essa BA que vai passar em Barreiras, ela vai dar lá no centro-oeste. Ele pararia o caminhão a mais de 250 quilômetros. Pararia aqui em Jequié e esse cabotaria para o trem e o trem iria para Barreiras e Barreiras, porque lá tem uma integração, né? Ferrovia, integração oeste e leste. Mas tem outra também que vai integrar lá com o centro do Brasil. Então seria fantástico. Então, no papel, no traçado, é extremamente viável. Agora, vamos ver em termos de estrutura. O Dr. Carlos Tran, que eu participei de uma vídeo com ele durante a pandemia, e ele falou que tudo isso que está sendo colocado é muito interessante, do ponto de vista de posicionamento geográfico é maravilhoso, mas a cidade de Jequié ela tem que se estruturar e aí perpassa por terminal aéreo, porque Jequié hoje não tem mais um aeroporto, tem um terminal menor que aeroporto. É uma luta da região fazer o aeroporto aqui, porque isso é fundamental para que essas grandes empresas possam deslocar seus executivos, as pessoas para aqui. Algumas empresas acham que vai duplicar, né? Caso nós tenhamos realmente a gente tem uma empresa aqui de empacotadora de alimentos muito grande. Ela é totalmente automatizada e ela traz muito grãos do centro-oeste do Brasil, muito. Você tem ideia, são muitas carretas bitrem. E ela é fornecedora do GPA, Grupo Pão de Açúcar, entendeu? Uma série de coisas. E para esse empresário, ele já aumentou a empresa dele e vai aumentar mais ainda. O Centro Industrial de Jequié, ele hoje, do ponto de vista estrutural, ele está precisando de uma melhorada. Mas não as empresas, assim, a estrutura. As empresas, quais as características das empresas de Jequié? Nós temos uma das mais modernas indústrias de embalagens do Nordeste, se não for a melhor, que é a Total Flex.
Total Flex. Hoje não temos a Calçados Ramarim, as indústrias de calçados Ramarim, que exporta também, né, produtos, né? Em termos de commodities, eu não tenho o quê? Essa empacotadora, mas não exporta. Não tem muitos, né? Não tem. Mas temos um bom centro industrial, inclusive, esse centro industrial daqui, ele tem um ICMS maior do que o de Vitória da Conquista, que é uma cidade de 300 mil habitantes, né? Mas ele está precisando de uma infraestrutura. Então, eu acho assim, vai dar valor agregado ao centro industrial a algumas empresas, não todas, mas algumas. Eu vou falar como ouvinte de 2 empresários grandes aqui de Jequié. Eles estavam lá no dia da reunião e eu vi um falando para o outro que eles já estavam pensando em colocar um moinho. Um moinho, você sabe, né? Um local para armazenar grandes quantidades. Do ponto de vista do empresário, para ele é melhor, porque ele vai diminuir muito o custo de frete. Também tem que olhar a questão do custo Brasil. Segundo os especialistas no segmento, o transporte rodoviário é um dos mais caros do mundo, né? Aí, se vai gerar um impacto social em termos de empregabilidade, aí é outra questão, que eu não tenho competência para fazer uma opinião aqui, entendeu, né? Dar uma opinião. Mas eu acredito que, do ponto de vista do empresário, ele vai pensar sempre em diminuir custo, né? Vai pensar sempre em diminuir custo. Eu perguntei a um próprio empresário, dono de uma grande fábrica de biscoito aqui, ele falou que para ele seria ótimo, porque ele às vezes trabalha com 20, 25 carretas por semana aqui, mas aquele monte de carreta na porta da fábrica é a Petian. Você colocar no Google aí, você vai ver indústrias de biscoito, macarrão, Petian. E ele disse que isso aí se reduziria a 2, 3 containers, né? Que ele colocaria no silo dele, ele teria menos custo com frete. No estudo nosso aqui, local, a gente só se ateve aqui, eu estou olhando o estudo aqui, da questão regional mesmo, desse eixo aí, oeste e leste, entendeu como é que é? A gente não ultrapassa as fronteiras brasileiras, mas sabendo que o caminho é esse, porque você vai para o Porto Sul, você está fazendo uma mega estrutura lá. É uma estrutura imensa, entendeu? Do ponto de vista do Sebrae, o que eu vejo nas discussões de diretoria o Sebrae está presente para fortalecer o encadeamento produtivo. Entendeu? Até porque o que é o produto do Sebrae, como Sistema S? É o conhecimento. Conhecimento em gestão, né? Conhecimento de gestão. O Sistema S, Senai já é profissionalização, né? O SESC já é a parte comercial de restaurantes, bares, entendeu? Então, cada um dentro da sua área de atuação. Porque, preste atenção, essa ferrovia, conforme o traçado dela aí, ela vai para onde? Para Ilhéus, não é isso? E de lá, ela vai tomar diversos destinos. Segundo a informação da BAMI, ela vai para a Europa, né? Vai para vários países aí, né? Trabalham com minério, porque a vanádio também, muita coisa vai para o Atlântico Norte, enfim, né? Mas a nível da minha seara, que é os pequenos negócios, ele vai ser um alavancador das grandes empresas que mexem com alimentos, que precisam da matéria-prima que vem daí do Centro-Oeste. E o fortalecimento dos serviços através de todo esse encadeamento que eu te falei, né? Agora, Marta, eu ainda bato na tecla, é uma opinião minha, que um terminal, qualquer coisa, quando a BAMI entrou, eu tive a oportunidade de estar numa reunião, e a BAMI, não diferente da Vanádio, é uma empresa privada
ela visa lucro, né? Ela tem a parte social, tem impacto ambiental, ela tem preocupação com isso, tem, né? Pelo menos é o que eles falam, né? Tem a contrapartida social, até porque eles recebem dinheiro do BID, né? Banco Mundial, e eles às vezes têm que dar essa contrapartida. Nós atuamos também nessa contrapartida, que às vezes eles nos contratam também, né? Por exemplo, todo dia eu fui participar de uma banca da Vanádio para escolher projetos que iam impactar a região onde ela está instalada na parte de emprego e renda. Eu analisei 14 projetos, eu mais um diretor da Vanádio, mais 2 diretores, e eu fiz o barema lá, né? Do que eu achava que dava resultado, alguns projetos eu achei também que não dava resultado, que não iria gerar emprego, não ia gerar renda. Entendeu? Então, assim, das fronteiras do Brasil para fora, aí, até porque não é uma área de atuação nossa, né? Aí são grandes conglomerados. Quem está se envolvendo, inicialmente, eu não vejo ninguém falar da ferrovia que não seja a Vanad e a Bami, sendo que a Bami comprou o trecho. E também, desculpa, eu esqueci de te falar, tem a Vanádio em Maracás, a Bami, e tu esqueceu da Mirabela, fica em Piauí, que é abaixo aqui, níquel, uma mina de níquel imensa, a maior do mundo. A maior mina de níquel do mundo está a 58 quilômetros daqui. Ela é de um grupo, ela é a maior reserva, não é a maior mina, ela é a maior reserva de níquel do mundo. Ele é um grupo, tem capital africano, indiano, eles sempre descem aqui nos jatinhos aqui e vão para lá, né? Os executivos. Então, esqueci, eu acabei esquecendo. Ela também é uma grande mineradora. Então, você perceba que tudo está sendo focado em cima das mineradoras. Tanto que a Vanádio ela vai puxar um ramal de 4 a 5 quilômetros para sair o vagão da mineradora para fazer ir para o trem. Porque ela não está no traçado da mineradora, ela está na lateral da mineradora, da ferrovia. Então, assim, falando de uma forma bem direta, eu vejo que nós estamos pretendendo puxar isso para impactar socialmente na geração de emprego e renda, inclusão social produtiva, na nossa região. Mas eu hoje, para mim, é um investimento de mineradoras bilionárias que estão querendo transportar seu minério para o Porto Sul e mandar para a Europa, para o mundo todo. Eu não tenho como não falar do impacto, eu estou falando aqui muito conforto, porque eu conheci o antes e depois, o impacto da Vanádio no município de Maracás. Maracás é uma cidade de 28 mil habitantes, trabalha com a agricultura, né? E ela foi um salto absurdo, viu, Marco? Porque vieram restaurantes, serviços, clínicas, e eu percebo também, pelo menos a Vanádio, que é uma empresa de capital canadense, ela é muito ativa na cidade, né? Ela participando, tanto que teve uma época que nós fomos contratados para fazer o Empretec lá, né, que é um treinamento de 18 empreendedores. Isso tem uns mais de 6 anos, isso, 18 anos, que era justamente a preocupação da Vanádio em desenvolvimento. Em termos de emprego também, tu sabe, né? Muitas vezes esses grandes conglomerados instalam, a gente tem sempre a expectativa de grandes empregos. Mas como eu falo, a máquina hoje está diminuindo muito isso, né? Em termos de empregabilidade. Exemplo aqui, Jiquié tem um terminal de combustível da Petrobras, que é o poliduto, é o duto, né? Gás. Na época, Fernando Henrique era o presidente, a gente tinha uma expectativa de mais de 2 mil empregos aqui em Jiquié, entendeu? Mas, infelizmente, o poliduto em si, ele não gera mais que 250 empregos.
devido à automatização das bases, entendeu como é que é? Os caminhões chegam, tudo automatizado, tudo na máquina. Mas a mineradora em Maracás e em Piauí provocou um impacto muito grande. O município de Piauí já é um município um pouco maior, 39, 42 mil habitantes. Quando a Mirabela para, o município para. Como é que é feita essa integração, esse impacto? Eu acredito que aluguéis de imóveis, serviços, escolas, entendeu? E, pelo menos, a Vanag, no CEA Mirabela, ela faz projetos de inclusão, né? Projetos, ela estimula as pessoas a desenvolver os projetos das suas comunidades. Então, isso é o que eu tenho visto, entendeu? Mas em Maracás, houve uma sensível melhora do comércio local. Como isso aconteceu, como foi o desdobramento disso, eu não sei te dizer em detalhes, mas isso é a realidade. Agora, do ponto de vista do terminal do ferroviário, aí a gente tem que analisar assim, se eles têm interesse ou não. Nosso papel é, através de um investimento desse, incluir as micro e pequenas empresas para que ela possa continuar seu papel, que nunca deixou de ser relevante na economia nacional, né? O grande gerador de trabalho, de renda, são os micro e pequenos negócios, né? Então, esse é o papel. Nos cabendo, quanto instituição, nós vamos estar presentes para apoiar o desenvolvimento regional.